Eletrocardiograma básico. Vamos lá, explicar de uma maneira bem simples e objetiva. Você tem uma onda P que faz referência à despolarização atrial, ou seja, contração atrial. Contração atrial. Você tem QRS, contração ventricular, e você tem onda T, que é o relaxamento ventricular ou repolarização ventricular. Então você tem P, QRS, T. P, QRS, T e assim sucessivamente. Agora vendo uma segunda figura que traz maior esclarecimento. Você tem um nodo sinusal de onde parte o impulso elétrico para o coração. Ele parte daqui, causa contração de átrio direito e esquerdo, e no papel milimetrado do ECG você vai ver uma onda P, certo? Contração atrial formou uma onda P. Você tem um pequeno intervalo aqui, representado por uma linha horizontal, uma linha também chamada de isoelétrica, que corresponde ao pequeno atraso que tem na junção entre átrio e ventrículo, para que o impulso elétrico dê uma certa pausa aqui, que é bem pequena, e depois ele venha para as estruturas maiores, que são os ventrículos, de parede mais espessa, inclusive, e de tamanho maior, que quando se contrai é responsável pela ejeção do sangue. Então você tem aqui QRS, que é a contração dessa segunda estrutura aqui, que são os ventrículos direito e esquerdo. Após isso, você tem um relaxamento ventricular, representado pelo terceiro desenho, que no eletrocardiograma vai te dar como resposta uma onda T, uma onda pequena, de amplitude de certa forma baixa, que faz referência ao relaxamento ventricular. Num eletrocardiograma básico, normal, na derivação 2, você tem onda P, QRS, T. Você pode chegar à conclusão através dos picos de onda R, que é um batimento rítmico, também chamado de sinusal normal. Distância entre os complexos QRS mantidas, amplitude também de onda, então você tem aqui um ritmo normal, sem nenhum tipo de alteração, pelo menos que gritante aqui no ECG. Você tem também aqui um batimento cardíaco acelerado. Por quê? Porque o complexo QRS, no papel do eletrocardiograma, está muito mais próximo um do outro. Por estar mais próximo um do outro, você não precisa de um relógio para cronometrar e afirmar para você que esse ritmo aqui ele é mais acelerado, porque cada quadradinho corresponde a um x de tempo, alguns milésimos de segundo. Você vê que no ritmo normal você tem 3 quadradinhos e meio, e aqui você tem menos que 2,5, entre um QRS e outro. Em oposição, você tem o batimento cardíaco lento. Você tem um QRS, outro, e entre eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7 quadradinhos. Então você tem um tempo maior entre uma contração e outra, ritmo lento, né? E um batimento irregular, ou seja, aqui você identifica facilmente uma arritmia, porque você tem um QRS, você tem outro bem próximo, depois você tem um intervalo de tempo, onde não há nenhuma outra contração identificada no papel do ECG, aí você tem um outro, aí ele volta a ser rítmico. Por quê? Porque as distâncias aqui são mantidas, já aqui não, você tem um QRS, um intervalo bem longo, que sugere talvez até bloqueio de ramo, não sei, assim, é uma parte um pouco mais complexa de se identificar, mas você tem 2 batimentos, um intervalo grande, e depois você volta a ter batimentos rítmicos de novo. Aí que você, com segurança, você pode afirmar que há uma arritmia ou alguma anormalidade instalada. Então, uma explicação bem curta e básica, espero ter colaborado.